eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do sangue. No Antigo Testamento, a única maneira para obter perdão seria sacrificar um animal no dia anual da expiação. Se o sacrifício fosse aceito, eles seriam redimidos por mais um ano. Ou seja, o sangue dos animais só oferecia perdão para os israelitas por um ano, por um tempo determinado, por um espaço temporário, até que Deus um dia falou com Abraão: eis que farei, Abraão, uma nova aliança para resolver permanentemente o problema do pecado. Ele quis dizer que, como está em Hebreus, o sangue de touros ou de bodes não era bom o suficiente para redimir de uma vez por todas os pecados da nação. Seria necessário um tipo especial de sacrifício. Um dia, João Batista estava ministrando aos seus discípulos e viu chegando Jesus e disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que Jesus era o sacrifício para o qual Deus havia falado para Abraão. Através de Jesus, você aí que me escuta, você pode ter confiança de que os seus pecados passados, presentes e futuros não serão apenas cobertos ou temporariamente expiados, mas eles podem ser lavados e remidos neste sangue poderoso que é o sangue de Jesus. Agora, esse sacrifício, esse sangue, só tem poder na vida daquele que recebe, que aceita este sacrifício de Jesus para a sua expiação. A minha pergunta é: você acha que os seus pecados do passado, eles são grandes demais para o sangue de Jesus? Não sei se você sabia disso, mas essa é uma das táticas antigas do diabo. Quando você está prestes a pecar, ele diz para você que aquilo dali não é nada, coisinha à toa. Depois que você comete o pecado, o mesmo inimigo chega no seu ouvido e fala: o que você fez é grande demais, é terrível demais, nem Deus é capaz de te perdoar. A pessoa então, ela acredita na primeira mentira e na segunda mentira e acaba vivendo uma vida de derrota. O sangue de Jesus não é um sangue comum. O sangue de Jesus é o sangue que derrotou o inimigo, esmagou a cabeça de Satanás, o sangue que tomou as chaves da morte e do inferno, é o sangue que faz os demônios tremerem de medo, é um sangue não comum, não típico, é o sangue que
abriu os olhos aos cegos, é o sangue que curou leprosos, que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade, é o sangue que restaurou a mulher adúltera e também é o sangue que perdoou os próprios soldados que o crucificaram. Esse é o sangue poderoso que nós estamos falando nessa manhã. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nenhum erro que você cometeu na vida até aqui é grande demais para que o sangue de Jesus não possa cobri-lo. Deus, Ele não anda lá no céu contabilizando os seus pecados, somando quantos você cometeu, não. Deus, Ele quer apagar os seus pecados de uma vez por todas. Muitas pessoas vivem condenadas, se culpando por erros do passado, pedindo para Deus perdoá-las todos os dias, e Deus falando lá do céu: filha, eu já te perdoei, eu nem me lembrava mais disso, e você fica tocando nesse assunto todos os dias. Eu já te perdoei, agora eu te pergunto, e você já se perdoou? Você precisa se perdoar também, e não apenas esperar que Deus, no seu infinito perdão, cubra a sua vida. Você não pode viver de passado. Você não pode dirigir o seu carro olhando apenas no retrovisor. Existe um para-brisas muito maior à sua frente, para mostrar para você que o melhor ainda está por vir. O passado é apenas uma referência, nós não podemos viver de passado. Isaías, ele colocou dessa forma o que eu estou dizendo: como uma nuvem espessa, Deus apagou os nossos pecados. Que bênção, né, irmãos? Como uma nuvem espessa, Deus apagou os nossos pecados. Sim, todos nós cometemos erros, momentos em nossa vida em que nossos olhos são obscurecidos por coisas ruins, obscurecidos pelo pecado. Mas quando você pede a Deus para te perdoar, quando você na verdade confessa o pecado e deixa, Ele faz a sua luz brilhar e faz com que os seus pecados evaporem como uma nuvem, simplesmente sumam do mapa e nunca mais passem de novo diante dos seus olhos. Em Isaías 43, agora, versículo 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Não é que Deus esquece, é porque Ele faz questão de esquecer, porque já não tem mais valor, não tem mais sentido, já não preocupa e também já não incomoda mais. Meu desafio para você hoje é: arrependa-se de uma vez por todas, confesse os seus pecados diante de Deus, para que você não possa estar levando a sua vida para o buraco, para distante de Deus, para as trevas. Quando você abre o coração e aceita o perdão de Deus, você começa a caminhar para a luz. Por centenas de anos, os israelitas viveram na escravidão lá no Egito. Deus enviou 10 pragas sobre aquela nação, porque eles escravizavam o seu povo. E a última praga, a 10ª praga, foi devastadora. O primogênito, homem de todas as famílias do Egito, seria morto naquela noite. Do primogênito do faraó até o primogênito da pessoa mais pobre do Egito, e até mesmo o primogênito dos animais seria morto naquela noite. Mas Deus deu instruções aos israelitas sobre como eles podiam se proteger da 10ª praga.
Cada homem deveria tomar, lembra, um cordeiro para sua casa, para sua família. E tinha que ser um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito, sem mancha. E eles deveriam comer daquela carne, e o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. O sangue deveria ser passado nos umbrais e também nos batentes laterais da porta de cada lar hebreu. E Deus disse: quando eu vir o sangue sobre o seu batente, saberei que você pertence a mim, e passarei por cima da sua casa. E no Salmo 91 diz: nenhum mal chegará perto de vocês, quando eu destruir os seus inimigos. Naquela noite os inimigos foram destruídos, todos os lares foram desestruturados, exceto aqueles lares que foram marcados pelo sangue do Cordeiro. Neles a morte passou por cima, não entrou naqueles lares. A minha pergunta hoje é: ei, você que está me escutando aqui, você já passou o sangue sobre os umbrais das suas portas? Você já aspergiu sangue nos batentes das suas portas? Você já tem o cordeiro? Já tomou o cordeiro para si? João Batista disse que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já aceitou Jesus no seu coração, na sua vida? Você já entregou a sua vida para Ele? O sacrifício já foi feito. O que você precisa hoje é se apropriar desta verdade. Não temos que fazê-lo fisicamente como eles fizeram lá. Literalmente, tomar um cordeiro de 1 ano, macho, sem mancha, sem defeito, sacrificá-lo e colocar o seu sangue nas portas das nossas casas. Porque hoje, irmãos, nós estamos debaixo de uma nova aliança. De que Jesus é o Cordeiro de Deus. Apesar de estarmos numa nova aliança, não muda nada o sentido do que aquele sangue significa. Não muda nada. Pelo contrário, quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, na sua vida, essa promessa aqui de Isaías 54:17 cumpre na sua vida também. Diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E qual que é o segredo dessa proteção divina? É o sangue. É o sangue de Jesus que, derramado sobre a sua vida, impede com que qualquer arma forjada contra ti venha prosperar. Então, pela fé, você vai nessa manhã declarar e dizer: eu vou colocar o sangue de Jesus nos umbrais da minha casa. Eu vou colocar o sangue de Jesus nos meus negócios, na minha empresa, nos meus bens, para que possa tudo ser coberto com este sangue, para que o inimigo não tenha poder sobre nada que é meu, nada que foi conquistado ali, debaixo de oração e fé. Tudo aquilo que está então banhado pelo sangue de Jesus tem a proteção do Altíssimo. Quando você está coberto pelo sangue, o inimigo não tem escolha. Ele tem que passar por cima. Ele não pode tocar em você. Quantos creem nessa palavra, amém? O inimigo não tem poder sobre os filhos de Deus. O maligno não pode te tocar. Quando ele te vê, ele passa de lado. Ele passa por cima. Essa última noite do povo de Israel no Egito chamava-se Páscoa. Ali foi instituída a Páscoa. E o que significa Páscoa? Páscoa significa passar por cima. A morte chega em você e passa por cima, porque Jesus
te cobre com seu sangue. Então, não estou dizendo que você não vai enfrentar diversidades, adversidades, coisas negativas, coisas ruins. Seria errado eu negar isso aqui para você. Mas o que eu estou dizendo é que nada vai acontecer na sua vida mais, a partir desse momento, sem a permissão de Deus. Só isso. Nada vai acontecer mais. Na minha vida, por exemplo, nada acontece sem a permissão de Deus. Se está acontecendo é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem um prêmio, Ele tem um propósito. Por causa do sangue, vai haver uma cerca ao seu redor, e também da sua família. Assim como os israelitas lá no Egito, por causa do sangue, essas coisas, elas não passarão na sua casa, elas passarão por cima da sua casa. Lembra do Salmo 91? Caiam 1000 ao teu lado, caiam 10.000 à sua direita, mas a morte passará por cima de você. A morte passará por cima. Deixa eu tentar explicar para você isso. Deixa eu tentar explicar o poder do sangue na prática. É como se a doença estivesse vindo na sua direção, aí de repente ela vê o sangue de Jesus na sua fronte. Aí o que acontece? Ela passa por cima de você. Amém? A morte, o acidente deveria ter tirado a sua vida, mas quando o anjo da morte viu você, ele falou assim: esse aí eu não posso tocar. Eu não tenho autoridade para tocar naquela pessoa, porque ele viu o sangue de Jesus na sua face, o sangue de Jesus estampado em você. Não posso tocar nessa pessoa, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Problemas lá no trabalho, forças enviadas em seu caminho para trazer conflito, também vai passar longe. Vai passar longe de você, porque você está lavado pelo sangue. Vícios, pecados, ideologias, coisas que fazem as pessoas perderem o seu destino, sobre você também não vão pegar nada, porque elas vão passar de largo, vão passar por cima, vão se desviar de você. Me lembro quando os soldados, eles crucificaram Jesus, parecia que os inimigos finalmente haviam conseguido consumar o plano de matar Jesus. Estava tudo já praticamente definido. Jesus estava lá, pendurado no madeiro, machucado, espancado, usando uma coroa de espinhos dolorosa, rosto cuspido, zombado, ridicularizado. Parecia mesmo que o inimigo ia rir por último. Estava tudo já às claras. Quando Jesus deu o seu último suspiro e disse: Tetelestai, ou está consumado, a Bíblia diz que houve um silêncio em toda a terra. Às 3 da tarde, também a escuridão cobriu toda a terra. Os soldados que o crucificaram disseram lá em Mateus 27, versículo 54, certamente ele era o Filho de Deus. Porque o negócio foi tão forte que até os incrédulos tremeram naquele dia e viram que realmente Jesus era o Filho de Deus. Eu posso imaginar Satanás e as forças das trevas, quando viram o sangue de Jesus pingando debaixo da cruz, lá no solo, eles pensaram: finalmente nos livramos dele. Finalmente conseguimos, temos as provas. Olhem o sangue dele derramado na cruz. Eles só não esperavam que esse sangue derramado na cruz, ainda hoje, 2000 anos depois, estaria falando em nome de Jesus,
estaria libertando pessoas em nome de Jesus, estaria protegendo o povo de Deus em nome de Jesus. Aquele sangue era o sangue que nos purifica, que nos protege, que nos dá salvação. Igreja, Jesus não apenas derrotou Satanás na cruz. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Segundo a Bíblia, ele tirou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Tirou as chaves, a Escritura diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele os tornou impotentes. Jesus os tornou incapazes. Em outra versão diz que ele os reduziu a nada, isto é, zero. Jesus, ele tomou as chaves da morte e do inferno de volta. Você pode estar enfrentando alguns obstáculos, mas a boa notícia é que o sangue de Jesus pode falar por você. O sangue de Jesus pode te cobrir na hora do perigo. O sangue de Jesus pode te proteger dos seus inimigos. Esse sangue diz que você é mais do que vencedor. Esse sangue, ele diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse sangue, ele diz que as forças ao seu favor são inumericamente maiores do que aqueles que vêm contra você. Pode o mundo inteiro se levantar contra ti. Se você estiver sozinho, só você e Jesus, ainda assim você vai ser maioria. Por causa do poder deste sangue. Esse sangue é que nos dá vida eterna. De duas uma. Ou você vai viver daqui para frente culpado, condenado por tudo que você já fez e cometeu, ou você vai deixar o sangue de Jesus falar mais alto na sua vida. É uma escolha sua. Por exemplo, quando você for enfrentar uma doença, de duas uma, ou você vai se render a ela e dizer que isso é o destino, que acontece com todo mundo e com você não vai ser diferente, ou você pode dizer: Jesus, obrigado porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. E obrigado porque o Senhor já levou sobre si todas as minhas transgressões e as minhas iniquidades e as minhas enfermidades. Ou também quando se levantar uma guerra contra você, e explodir um motim de pessoas querendo te destruir, de duas uma, ou você vai ficar prostrada, chateada, triste, derrotada, ou você vai clamar pelo sangue de Jesus e dizer: Jesus, tu és o meu advogado, e o Senhor vai julgar a minha causa e vai fazer justiça a meu favor. Disseste que a armadilha que os meus inimigos armaram contra mim, eles é que cairão nela. É assim que fala uma pessoa coberta pelo sangue de Jesus. É assim que age um homem de Deus, uma mulher de Deus. Caim, um dos filhos de Abel, ele era fazendeiro. Ele passou a vida plantando sementes. Inclusive, a oferta de Caim era da terra, ao passo que a oferta de Abel era um cordeiro. Um dia, ele convidou Abel para andar pelo campo, e foi lá que ele o matou. O sangue de Abel desceu para a terra, quando ele foi ferido por seu irmão Caim. Interessante que Deus disse uma palavra para Caim, que eu quero trazer ela para vocês aqui hoje. Deus disse o seguinte: Caim, de agora em diante você não poderá produzir
nenhuma colheita nesta terra. Porque o sangue inocente do seu irmão entrou na terra, e ele pôs fim ao que você costumava fazer. Olha só o que Deus falou para Caim. Por causa do sangue do seu irmão, que caiu nessa terra, essa terra nunca mais vai produzir nada. Isso é simbólico, igreja. É muito simbólico. Foi o que Jesus fez por nós também. Foi ou não foi? Ele deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo aqui, para a terra do inimigo, onde derramou ele o seu sangue precioso na terra, no Calvário. E esse sangue desceu para a terra, e o que o inimigo costumava fazer, porque agora o sangue está ali, não vai mais funcionar. A obra que o inimigo a vida inteira fez daquele jeito, não vai mais funcionar, porque o sangue de um justo caiu sobre aquele lugar. Ou seja, eu quero dizer para você que tudo que o inimigo fez e costumava fazer na sua vida, depois que você é lavado no sangue de Jesus, o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. É isso. O inimigo não pode mais te causar dano algum. Todos os frutos do inimigo secaram. Toda a obra do inimigo na tua vida não tem mais valor, não tem mais poder, não tem mais eficácia nenhuma. Essa é a diferença entre uma pessoa que nasceu de novo, daquele que ainda está debaixo de jugo, de opressão. Por isso eu quero dizer para você que nascer de novo não significa, não é você ir para a igreja, não é você passar a frequentar a igreja A, B ou C, não é religião. Nascer de novo é você ter uma experiência pessoal com Jesus, que vai fazer de você um novo homem, uma nova criatura. Aí depois você escolhe qual igreja você vai servir, mas a obra de Deus acontece primeiramente dentro de nós. É quando o sangue de Jesus passa a ter poder sobre a nossa vida. Então, os velhos hábitos já não têm mais poder sobre nós. O que eu era, já não sou mais. Eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E aqui em Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz que a vida está no sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então a vida está no sangue, a vida eterna, ela está no sangue de Jesus. Você tem que ter revelação disso na tua vida. Você tem que ter revelação do que significa o sangue de Jesus. Existem sementes que foram plantadas pelo inimigo em você quando você era criança. Interessante isso. Quando você era solteiro, quando você era solteira, o inimigo plantou sementes na sua vida para tirar você do caminho quando você se tornasse adulto. E isso tem acontecido muito. Muitos adolescentes, jovens, até crianças, têm se revoltado contra o mundo, por conta de sementes que o diabo plantou em seus corações. E quando eles se tornam adultos, eles viram um inferno. Eles viram pessoas totalmente avessas ao plano de Deus. O inimigo tem conseguido êxito em muitas pessoas, mas isso tem que acabar. Isso não pode acontecer na sua vida. As sementes que o diabo plantou do seu passado, elas vão morrer em nome de Jesus. Elas não vão prosperar em nome de Jesus. O sangue de Jesus vai colocar um fim nessa semeadura de Satanás.
O sangue de Jesus vai anular completamente o poder do inimigo. Disse João lá em Apocalipse, o último versículo que eu quero ler para você aqui hoje, 12, versículo 11. Como é que vai ser o fim, pastor? Eu vou te dar o spoiler do que vai ser o fim de tudo. Lá diz o seguinte: nós vencemos, amém? Diga assim, nós vencemos. E diz mais também, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. É Ele quem nos dá a vitória, é o sangue de Jesus que nos dá vitória. Então, eu estou pedindo que hoje você ponha esse sangue sobre a sua vida. Que você não saia daqui hoje, você também que está assistindo aí, não deixe um dia sequer mais da sua vida, que não esteja debaixo deste sangue, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu futuro. Se você fizer isso, Deus promete proteger você. Ele promete cuidar da sua casa. Ele promete que os seus inimigos não são páreos para você. Ele fará com que toda maldição passe por cima de você. Amém? Vai passar por cima de você. Não vai atingir você. Não vai sequer se aproximar de você. E por isso, eu creio e declaro que o sangue ainda está falando. Eu creio e declaro que correntes do inferno estão sendo quebradas, fortalezas estão sendo destruídas, caindo. O que te prendeu no passado nunca mais vai te segurar de novo. Todas as correntes, todas as amarras estão sendo quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Eu falo de vitória, avanços, crescimento, libertação, restauração, saúde, a plenitude do seu destino. E quem crê nessa palavra, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu estou debaixo do sangue, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, amém, glória a Deus. Fica de pé aí e vamos louvar ao nosso Deus.